Olá, eu sou o pastor Arthur Benevenuti, conosco também está o pastor Fabiano Miller. Nós somos pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, na congregação Bom Jesus, e seja muito bem-vindo ao nosso culto. Pegue a sua Bíblia, acompanhe as leituras bíblicas, as reflexões, cante os hinos e aproveite para ouvir, refletir a respeito da palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Querido e gracioso Deus, nos colocamos diante de Ti confessando que somos pecadores e que, por causa dos nossos pecados, Te ofendemos, pecamos por meio de pensamentos, palavras e ações. Nos colocamos diante de Ti arrependidos, no entanto, olhando para a obra de Cristo, na esperança e na certeza de que a Tua palavra nos promete que a obra de Cristo é aquela que nos perdoa todos os pecados. Nós estamos arrependidos e confiantes no perdão de Cristo. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus para ser o nosso Salvador. Muito obrigado porque a obra de Jesus nos dá a garantia do perdão e da salvação que o Senhor conquistou para cada pecador arrependido. Abençoa-nos para que nós possamos agora dividir esse perdão que nós recebemos, que nós possamos compartilhar também desse perdão no nosso dia a dia, por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 136, nós lemos do versículo 1 até o versículo 9, texto que diz: Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom,
o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, e o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. O texto do Antigo Testamento encontramos em Gênesis capítulo 9, do versículo 8 até o versículo 17. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora eu vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês: prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. A epístola de hoje encontramos em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. O texto do Evangelho do culto de hoje é de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 56. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, do lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu no monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu os discípulos que estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e a passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou, e os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Até aqui a leitura do Evangelho.
Em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a fé que nos trouxe aqui para este culto, para a casa de Deus, é a fé que também nos dá certezas de que o nosso Senhor está sempre cumprindo todas as suas promessas. Uma dessas promessas é que Deus apaga as nossas tristezas. Deus, ele não deseja que nós tenhamos um sentimento sem vida, sem euforia, uma coisa assim, sem cor. Deus, ele não quer que os cristãos vejam a vida em tons de preto, branco, acinzentado. E é por isso que, por meio do seu grande poder, Deus, ele tem o desejo de encher a nossa vida de uma alegria colorida, uma alegria festiva e uma alegria cheia da nova vida que temos através de Cristo Jesus. No texto do Antigo Testamento do nosso culto, texto de Gênesis que foi lido hoje, nós encontramos uma promessa de Deus. E mais do que uma simples promessa, é uma aliança de Deus conosco. Uma aliança que significa que Deus nunca mais castigará a raça humana com a destruição total, como foi o caso do dilúvio. Aliança que significa também que Deus, ele irá preservar a sua criação e o seu grande amor e misericórdia por nós, que estarão sempre presentes em nosso viver. É uma aliança ampla, duradoura e extremamente generosa. E como sinal desta aliança perfeita que Deus fez com Noé e com toda a sua família, o Senhor criou o arco-íris. Um arco que, após o sol sair depois de cada chuva, colore o céu com um colorido todo especial. São 6 cores que começam do vermelho do lado externo para o roxo do lado interno. E assim como cada cor tem seu significado na vida da igreja, assim também Deus tem um grande e maior significado com o arco-íris para o nosso relacionamento com Ele. O vermelho, a cor usada no dia de Pentecostes e também em momentos festivos, é a cor que está por fora do arco-íris. E ela nos lembra o fogo, o calor, tais quais as línguas de fogo que o Espírito Santo tocou nos apóstolos durante a festa de Pentecostes. E ali, Deus nos permitiu anunciar o Evangelho da Salvação a todas as diferentes nações que ali estavam. E provavelmente a cor vermelha está no arco-íris, porque a reconciliação de Deus com a sua criação após o dilúvio era um momento a ser festejado por Deus e também por nós. Na sequência, o arco-íris tem a cor laranja e a cor amarela. Nós não temos essas cores como cores litúrgicas de nossa igreja. Porém, nós utilizamos o dourado e o branco. São cores claras também, que simbolizam a divindade do Deus triuno, nos lembram da luz e do resplendor da glória divina. O branco é sempre a cor que nós lembramos a vitória de Cristo Jesus. É a cor da santidade e da justiça perfeitas de Deus. O nosso texto bíblico, ele nos diz que a nossa vestimenta será branca quando tivermos as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E o amarelo do arco-íris, talvez nós possamos ligar ao texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, onde o brilho dourado simboliza uma vida intensa e radiante na presença de Deus. O arco-íris continua com a cor verde, uma cor que simboliza a natureza e o crescimento. Nós usamos a cor verde no período de Pentecostes, é o período que nós estamos agora. O período onde a igreja cresce na palavra e no ensino do Senhor. Por ser uma cor que denota estabilidade e constância, o verde, então, é muito apropriado para a vida da igreja. E é por isso que nós buscamos no nosso relacionamento com Deus a mesma coisa que o verde simboliza. Nós também queremos estabilidade e constância na nossa relação com o nosso Senhor. E provavelmente no arco-íris, o verde serve para lembrar que a aliança de Deus não é apenas com Noé e a sua família, mas é uma aliança com toda a criação, com todos os animais terrestres, as aves, as plantas, com tudo. Toda a natureza está incluída na aliança de preservação de Deus. Seguindo, nós temos o azul. O azul simboliza a esperança e a confiança na promessa divina. Diferentemente da crença popular que nos ensina que é o verde a cor da esperança, para a igreja cristã, o azul é o símbolo da verdadeira fé do cristão. É a cor que está presente no período do Advento. É a cor da espera pelo cumprimento da promessa da vinda de um Salvador. Promessa essa que foi cumprida por Deus na noite de Natal, com o nascimento de Jesus.
Existem muitos teólogos que afirmam que o azul deveria ser uma cor de grande destaque dentro das igrejas cristãs, pois a fé em uma mesma esperança é o motivo de os cristãos se reunirem na casa de Deus. E no arco-íris, como símbolo desta aliança, o azul é para que, após a destruição total que trouxe a morte, mostre ao homem, para que ele jamais se esqueça, que Deus prometeu um Salvador, um Messias que viria ao mundo para reconciliar de uma vez por todas o ser humano pecador com o seu Deus perdoador. E por fim, a sétima cor do arco-íris, na parte de dentro, nós temos o roxo, o violeta, a cor que simboliza a reflexão, o arrependimento e a preparação para uma mudança significativa na vida. No período da Quaresma, nós usamos a cor roxa, porque é um período onde queremos lembrar disso. É uma cor penitencial, que quer levar o cristão a reverenciar a obra redentora de Cristo em favor de cada pecador. Assim nós temos todas as cores, mostrando como se desenvolve o nosso relacionamento junto ao nosso Deus, com a sua igreja. Um relacionamento do Senhor que simboliza para nos mostrar a sua aliança. Mas mais do que um símbolo de aliança, um símbolo de amor intenso de Deus pela sua criatura, que acaba por apontar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Mas este símbolo de amor, este símbolo da misericórdia de Deus, o arco-íris, com o passar do tempo ele acabou também sendo usado como bandeira para registrar outros movimentos, outros símbolos. No século XVI, na Alemanha, Thomas Müntzer, um sacerdote que era adepto da Reforma Protestante, este sacerdote acabou se perdendo em suas ideias e suas convicções teológicas e ele acabou se tornando um rebelde. Ele incitou os camponeses a lutarem contra as injustiças sociais na Guerra dos Camponeses, que estava se espalhando pela Alemanha. As suas pregações eram para que, se fosse necessário, até mesmo matassem em nome dessa causa. Um pequeno trecho de um dos sermões de Thomas Müntzer diz assim: Deus deu senhores e príncipes por ter estado irado, mas em tempo ele os removerá em seu desgosto. Se os príncipes agirem não só contra o Evangelho, mas também contra os direitos naturais do povo, eles devem ser estrangulados como fazemos com os cães. Forte. E o símbolo dessa força negativa da Guerra dos Camponeses foi a bandeira do arco-íris. E agora, mais recentemente, a partir dos anos 70, a bandeira do arco-íris se tornou o grande símbolo dos movimentos LGBT. Com o passar dos anos, o arco-íris foi ganhando cada vez mais a imagem da batalha pela defesa da homossexualidade e foi perdendo cada vez mais o seu real significado de aliança de Deus com a sua criatura. Eu acredito que se provavelmente fizéssemos uma enquete pública nas ruas hoje e perguntássemos qual o significado da bandeira com as cores do arco-íris, a grande maioria das pessoas associaria ao movimento LGBT. Nós tivemos aí no final do mês de junho uma enxurrada de perfis do Facebook com a sua foto acompanhada das cores do arco-íris. Provavelmente uma apologia e simpatização com o movimento do orgulho homossexual. Eu confesso neste momento da mensagem que, como pastor da Igreja de Cristo Jesus, isso me deixou entristecido, porque é difícil nós vermos um símbolo que Deus usou para perpetuar a sua aliança de amor e misericórdia com a sua criação. Este símbolo agora está sendo usado em uma rede social com um significado totalmente diferente do que ele é. Para nós, cristãos de hoje, nós cristãos que vivemos em uma realidade onde existe sim, não podemos negar, ela existe, uma incitação a aceitar uma vida de pecado como tolerável em nome do amor entre duas pessoas, é preciso que nós cristãos estejamos atentos ao ensino de Deus, que conheçamos as suas promessas e principalmente que nós entendamos os símbolos que Ele usou para nos lembrar disso. Por isso, o verdadeiro significado do arco-íris contrapõe a prática homossexual. No versículo 1 do texto de Gênesis, no capítulo 9, nós vamos ver que assim que Noé desceu da arca, Deus lhe deu uma ordem que já havia sido dada anteriormente a Adão e Eva. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. A aliança de Deus para perpetuar a sua criação
começa destacando a mesma ordem que foi dada para Adão e Eva. A mesma palavra foi usada para dizer que a vontade de Deus é que o mundo cresça por meio da relação natural entre homem e mulher. O arco-íris é para mostrar que Deus deseja manter o seu relacionamento através de muitas gerações, que serão provenientes do relacionamento natural criado em perfeição e santidade por Deus, antes do pecado, a relação entre um homem e uma mulher. E é preciso dizer que qualquer tipo de relacionamento sexual diferente deste é um desvio da sexualidade humana causada pelo pecado. E isto precisa ficar cada vez mais claro na nossa cabeça. Este é o ensino de Deus, homem e mulher. O mundo, ele tenta nos empurrar os seus ideais de mundanismo. O diabo conseguiu deturpar a compreensão humana de como o amor de Deus se apresenta na relação homem e mulher. O diabo faz de tudo para engolirmos que nós devemos amar a todos ignorando o seu pecado. O diabo quer que a gente olhe para isso sem distinguir a vontade de Deus. É preciso nós sabermos que o perdão e o amor de Deus são oferecidos a todos. Mas é preciso também entender que este amor é oferecido e este perdão é oferecido para aquele que quer arrepender-se e mudar o seu viver. Deus, ele ama e quer a salvação de todos. Deus, ele ama e quer acolher em seus braços e dar o seu perdão a um homossexual, tanto quanto ele quer fazer isso na sua vida, na minha vida. Deus quer a salvação deste homossexual, tanto quanto quer a tua, quanto quer a minha, quanto quer a salvação de um assassino, quanto ele quer a salvação de um corrupto, quanto ele quer a salvação de um terrorista, quanto ele quer a salvação até mesmo de um pedófilo. Veja bem, Deus, ele ama a todos, indiferente ao seu pecado. Mas Deus, ele não deixa de acusar o pecado de todos. E infelizmente, quando se trata de relacionamento e de sexualidade, o diabo conseguiu criar na mente das pessoas uma nova concepção de que pessoas do mesmo sexo agora são família, que é uma relação normal, mesmo que diferente daquela que Deus criou. E o diabo, ele ainda incita aos pecadores impenitentes a se revoltarem contra a palavra de Deus, contra o que a igreja mostra, ensina e confessa, e contra aquilo que os cristãos testemunham. É lógico, nós sabemos que não são todos que têm este sentimento de ódio contra Deus e a sua palavra. Mas a igreja cristã está sofrendo cada vez mais ataques à sua confissão de fé e ao ensino da palavra de Deus. A gente percebe que esse discurso de ódio contra a pregação cristã está cada vez mais frequente e com mais adeptos. Mas não há como negar o ensino da palavra do Senhor. Sobre a homossexualidade, Deus, ele é muito claro. A gente olha, por exemplo, o texto de Levítico 18, versículo 22, e lá Deus deixa bem explícito: com homem tu não te deitarás como se fosse uma mulher. É abominação. Quando Deus, ele chama o pecado do relacionamento homossexual de abominação, ele está colocando ele em ênfase ante outros pecados. A gente sempre aprende na igreja que não existe pecadinho ou pecadão. Afinal de contas, o perdão é dado para todo e qualquer tipo de pecado, como eu já falei anteriormente. Mas o apóstolo Paulo, ele também nos diz lá em Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, Deus, ele tem uma repulsa completa pelo relacionamento homossexual. Mas isto não significa que a sua graça e o seu amor não possam ser muito maior e que Deus não deseje perdoar este pecador. Muito pelo contrário. Deus quer amá-los, Deus quer acolhê-los, Deus quer levá-los ao arrependimento para que mudem o seu viver. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 e posteriormente nos versículos 24 a 28, Deus, ele também fala sobre a homossexualidade através das palavras do apóstolo Paulo. Lá no texto nós lemos assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles,
para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. E da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Meus amados, as coisas de Deus são belas e bonitas. Deus criou todas as coisas para mostrar a beleza da sua santidade e da sua justiça. Deus quer mostrar a sua perfeição em sua graça e o seu amor, em sua onipotência e sabedoria eterna. E foi assim que Deus então criou homem e mulher. Assim Deus também criou o arco-íris, o símbolo da aliança dele conosco. Assim Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para se tornar o nosso Redentor. Assim é hoje o ensino correto da palavra de Deus. Assim é hoje o uso dos meios da graça, pregação da palavra e sacramentos. Assim somos nós diante do Senhor. Somos todos pecadores. Merecemos igualmente a condenação ao inferno. Mas, se crermos na obra de Jesus, se nos arrependermos verdadeiramente dos pecados que cometemos e confiarmos plenamente no perdão, seremos, sim, vistos como filhos amados de Deus. E é isso que faz com que a nossa vida seja alegre e cheia de cor. Uma vida que é repleta com todas as cores do arco-íris e com todas as promessas que este símbolo que Deus entregou a nós traz com ele. Uma nova vida que foi dada por Cristo para vivermos corretamente. E apesar dos esforços do mundo, nós vamos continuar a testemunhar e a falar a verdade, mesmo que as pessoas não concordem, mesmo que elas não queiram ouvir, mesmo que elas tenham discursos e atitudes de ódio contra a pregação cristã, mesmo que isso vá contra o que o mundo quer dizer que é certo. Que o bom Deus possa nos abençoar, para que a gente nunca esqueça das suas promessas, para que sejamos firmes em condenar o pecado, para que estejamos fortalecidos para não aceitar o falso ensino do mundo e para sermos um instrumento nas mãos do nosso Senhor, que vai levar o amor perdoador de Cristo para todo pecador que quer se arrepender. Que Deus nos guarde em sua graça, que Deus nos mantenha firmes na sua aliança e que Deus faça com que nós sempre lembremos das suas vivas e verdadeiras promessas. Que Deus assim abençoe a cada um. Amém. Queridos irmãos, normalmente nesse momento do culto, nós cantamos um hino, recolhemos as ofertas. No entanto, nos cultos online, que estão sendo transmitidos, nós estamos aproveitando essa oportunidade para refletirmos sobre a nossa vida de oferta. Quando nós, como cristãos, ofertamos, será que nós ofertamos para Deus ou para a igreja? Ou será que só ofertamos para Deus? Ou será que só ofertamos para a igreja? É importante que a gente se pergunte isso porque oferta não é apenas algo mundano, não é uma mensalidade que nós temos em um clube para que tenhamos direito ao que quer que seja. Mas Deus, por outro lado, não precisa do meu dinheiro. Deus vai fazer a missão dele com a minha oferta ou sem a minha oferta. Por isso, Ele nos dá o privilégio de participar dessa evangelização do mundo, de usar aquilo que Deus nos deu para que a graça dele que nos alcançou alcance agora outras pessoas por meio de nós. Isso é difícil do ponto de vista humano, porque uma conta que eu pago costuma ser um mal necessário na lista das minhas contas. No entanto, quando o Espírito Santo age em nós, ele muda essa nossa forma de pensar também sobre os bens materiais. O que Deus faz agora, Ele faz agora por meio também da nossa oferta. A gente, por isso, também oferta para a igreja, para a manutenção da igreja,
mas oferta para manutenção e para o sustento e para a nossa participação nessa missão que é de Deus. Por isso, que Deus abençoe também a nossa reflexão sobre as nossas ofertas. Senhor Jesus, Tu és o nosso Salvador, a nossa fortaleza, e por isso nós estamos felizes porque sabemos que sempre seremos amparados pelo Teu poder, pelo Teu amor. Estamos felizes por estarmos neste momento reunidos, mesmo que virtualmente. Obrigado porque podemos orar, ouvir a Tua palavra. Obrigado porque podemos Te servir e também nos unir em oração aos nossos irmãos. De acordo com a Tua promessa, nós sabemos que o Senhor está conosco sempre que nós ouvimos a Tua palavra, para nos contemplar com a Tua graciosa presença, com a Tua bênção, e nós Te louvamos por isso. Dá-nos sempre muita paciência e confiança em Ti, para que possamos esperar pela Tua orientação, pela Tua capacitação, para podermos viver conforme a Tua vontade. Sabemos que desejas que caminhamos firmes e confiantes diante de Ti, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Por nós próprios, nós não somos dignos de qualquer coisa que nós pedimos, mas suplicamos que nos ampares sempre pela Tua graça, pelo Teu amor. Pedimos que abençoes todas as famílias cristãs, mantendo essas famílias firmes na fé, na confiança e no serviço do Teu reino. Também pedimos que o Senhor olhe para os cristãos do mundo, especialmente por aqueles que sofrem perseguições por serem Teus servos, por olharem o mundo de acordo com a Tua palavra. Contempla a todos com a Tua proteção. Querido Deus, o nosso país enfrenta tantos problemas, não apenas devido a intempéries do tempo, mas também devido a desgovernos, corrupção, falta de justiça, idolatria, ateísmo e toda sorte de desvios dos princípios que vêm de Ti. Por isso envia o Teu Espírito Santo, para que Ele ilumine as mentes de todos e faça com que as pessoas se voltem a Ti e Te reconheçam como Deus e Salvador e sigam os Teus ensinamentos. Abençoa a Igreja em todos os lugares, anima e capacita muitas pessoas a testemunharem a respeito de Ti, para as pessoas que ainda não Te conhecem. Preserva a liberdade religiosa, abençoa nosso país com paz,
para que a tua igreja possa florescer de maneira livre. Oramos em nome de Cristo, teu Filho, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Agradecemos a você que acompanhou o nosso culto até esse momento. Incentivamos que você curta, compartilha, que você possa também seguir as nossas páginas, o nosso canal. Obrigado porque você esteve acompanhando até aqui. Obrigado também a todo o pessoal que trabalhou para colocar esse culto no ar. Nós esperamos você na próxima programação. Vai navegando aí na nossa página, atrás de mais vídeos. Certamente você vai encontrar um conteúdo muito bom. Esperamos você no próximo vídeo. Até mais.